Aula 67, item 6 do capítulo 8. Capítulo 8, que tem o nome A Sociedade Humana. Vamos ver, ó, nós fazendo, né, um apanhado geral. Item 6, o indivíduo na sociedade. Como nós estamos fazendo, faremos então a leitura pelo PDF aí no computador. Lembrando que este item também tem um subitem. Se não me falha a memória, é um só. Isso, um subitem apenas. Mas vamos lá. Vamos à nossa jornada. Tá gostoso, não tá, pessoal? O indivíduo na sociedade. A praxeologia, ao estudar o indivíduo isolado, agindo por conta própria e independentemente de seus semelhantes, assim procede para permitir uma melhor compreensão dos problemas da cooperação social. Então, uma das ferramentas mentais que nós utilizamos é estudar o indivíduo isolado, agindo por conta própria e independentemente de seus semelhantes. E ela procede desta maneira para permitir uma melhor compreensão dos problemas da cooperação social. Você vai ver vários exemplos ao longo, né, da economia como um todo, né, como Robinson Crusoe, numa ilha sozinho, né? Não assegura que tais seres humanos solitários e autárquicos tenham algum dia existido, nem que o estágio social da história do homem tenha sido precedido por uma era de indivíduos independentes, vagando como animais em busca de comida. Não fala nada disso. A humanização biológica dos ancestrais não humanos, do homem, e o surgimento dos primitivos laços sociais constituem o mesmo processo. O homem apareceu no cenário dos eventos terrestres como um ser social. O homem isolado, insocial, é uma construção fictícia. Vista pelo ângulo do indivíduo, a sociedade é o grande meio para atingir todos os fins. Então, vista pelo ângulo do indivíduo, a sociedade em si mesma é um grande meio para atingir todos os fins. A preservação da sociedade é uma condição essencial de quaisquer planos que um indivíduo pretenda realizar. Mesmo o delinquente contumaz, que não consegue ajustar sua conduta para as exigências da vida num sistema social de cooperação, não está disposto a renunciar a nenhuma das vantagens que resultam da divisão do trabalho. Não pretende conscientemente destruir a sociedade. O que pretende é apropriar-se de uma parcela da riqueza produzida em conjunto, maior do que aquela que a ordem social lhe consignaria. Ficaria muito infeliz se o comportamento antissocial se generalizasse, acarretando como resultado inevitável o retorno ao estágio de primitiva indigência. É uma ilusão pensar que o indivíduo, ao renunciar às alegadas benesses de um quimérico estado natural para integrar a sociedade, privou-se de certas vantagens e tem, por isso, direito a uma indenização para compensar o que perdeu. A ideia de que alguém poderia viver melhor se não existisse a sociedade humana e que, portanto, teria sido lesado pela própria existência da sociedade é uma ideia absurda. Graças à maior produtividade da cooperação social, a população mundial cresceu a um nível muito superior ao que teria crescido se o rudimentar grau de divisão do trabalho tivesse continuado a prevalecer. Todos os homens usufruem um padrão de vida muito mais elevado do que os seus ancestrais selvagens. A condição natural do homem é de extrema pobreza e insegurança. A condição natural do homem é de extrema pobreza e insegurança. É uma tolice romântica lamentar o fim daqueles tempos felizes de barbarismo primitivo. Os que lamentam o fim dessa época, se nela tivessem vivido, não teriam atingido a vida adulta, e se o tivessem, estariam privados das oportunidades e amenidades que a civilização hoje nos proporciona. Jean-Jacques Rousseau e Frederic Engels, se tivessem vivido naquele estado primitivo que descreveram com uma ternura nostálgica, não teriam tido o tempo necessário aos seus estudos, nem teriam escrito seus livros. Um dos privilégios que o indivíduo desfruta em sociedade
é o privilégio de viver apesar de doente ou incapacitado fisicamente. O animal doente está condenado à morte. Sua fraqueza torna-lhe difícil encontrar comida e repelir o ataque de outros animais. Os selvagens surdos, míopes ou aleijados não sobrevivem. Mas estes defeitos não privam o homem da possibilidade de se ajustarem para a vida em sociedade. Ou seja, o capitalismo é o que garante a gente ser bom com as pessoas que tiveram problemas inatos. A maioria dos nossos contemporâneos sofrem de alguma deficiência física que a biologia considera patológica. Nossa civilização em grande parte, obra desses homens. O que falar de Stephen Hawking, que não conseguia nem falar? As forças eliminadoras da seleção natural são grandemente reduzidas pelas condições sociais. É por isso que alguns afirmam que a civilização tende a deteriorar as qualidades hereditárias dos membros da sociedade. Este é o ponto-chave. Tais julgamentos são compreensíveis se consideramos a humanidade com os olhos de um criador que pretende produzir uma raça de homens dotados de certas características. Mas a sociedade não é um aras funcionando com o objetivo de produzir um determinado tipo de homem. Não há nenhum critério natural para estabelecer o que é desejável e o que é indesejável na evolução biológica do homem. Qualquer padrão que se escolha é arbitrário, meramente subjetivo e, em suma, um juízo de valor. Os termos melhoria racial ou degeneração racial são desprovidos de sentido quando não estão relacionados com planos específicos elaborados para definir o futuro da humanidade. Por um Hitler, por exemplo. É isso que Mises está colocando. Na verdade, o homem civilizado está ajustado para viver em sociedade e não para viver como um caçador numa floresta virgem. Então, encerramos aqui este item que não me falha a memória é o 6. É o 6, o indivíduo na sociedade, que tem aí, nós vamos começar no próximo vídeo, a, a fábula a fábula da comunhão mística, ou seja, os devaneios daquela turma, né, socialista e coletivista. Nos vemos na próxima aula.